Senador Jaime Bagato, lhe agradeço as questões formuladas por Vossa Excelência. Repito, bem-aventurados pacificadores. Aprendi que ser pacificador é a melhor forma de dar o exemplo cristão que aprendi desde pequeno. E creio que quando nós dialogamos, quando nós buscamos a solução dos conflitos a partir da conciliação, da mediação, em que os processos não precisam ser um jogo de soma zero, nós podemos ceder, nós podemos compreender que sempre uma parte pode sair ganhando algo. É assim que eu exerço no meu ofício hoje a minha visão de pacificador, a partir do diálogo como método. Como eu disse, não sou dono da verdade. A grande questão que nós temos que olhar do ponto de vista da nossa atuação como jurista, como operador do direito, é a compreensão de que nós somos todos os juristas, na verdade, devotos da Constituição, não são os ministros da Suprema Corte. Nós, desta Constituição aqui, nós não podemos nos afastar. Quando o senhor trata do tema da demissão, que é o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, é algo que está previsto na Constituição. Existe uma legislação que rege a matéria. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tive a oportunidade, na condição de advogado-geral da União, de me manifestar defendendo a posição desta Casa, que é pela legitimação amplíssima de qualquer cidadão, de qualquer do povo, ter a condição de exercer o seu direito e apresentar, até porque há um direito de petição previsto na Constituição, pedidos aqui ao Senado Federal, a quem compete tramitar processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É até curioso notar, porque eu sempre vejo a relação Senado-Supremo como as duas asas de um mesmo avião. É muito importante que essas duas instituições elas estejam em harmonia. E esta harmonia, às vezes, a gente precisa parar para fazer manutenção, porque as coisas não estão bem alinhadas. E é importante que isso seja feito a partir do quê? Dos marcos do Estado de Direito. Eu gosto sempre da expressão do ministro Moreira Alves, em que ele dizia que há algum ponto nesta Praça dos Três Poderes, onde os três poderes se encontram e dialogam. E a partir do diálogo encontram as grandes soluções para os problemas nacionais. Eu sinto um exemplo muito importante que representou um avanço para o país, que foi a reforma do Judiciário, com a emenda constitucional 45. Foi a partir de um pacto republicano que envolveu os três poderes e o Estado brasileiro conseguiu apresentar uma reforma constitucional para aquela época ousada. O senador Exalci já estava no parlamento e sabe que foi muito difícil, mas o diálogo foi possível, com o diálogo foi possível essa construção. O senhor coloca, para mim, a questão do INSS e a atuação do Supremo Tribunal Federal. Perceba, eu não participei deste julgamento, não tive nenhum tipo de atuação em relação a este julgamento que o senhor coloca. Eu entendo, confesso que entendo a sua preocupação. O senador Exalci também traz esse ponto, que é a questão da interdição das CPMIs, mas eu quero dizer mais uma vez, a minha compreensão é que o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, ele precisa zelar também pelas prerrogativas dos nossos parlamentares. Eu participei de um período desta casa assessorando um senador de oposição. Eu sei qual é a importância do papel da oposição. A oposição, ela só existe em democracias. E também o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, necessita adotar posições contramajoritárias em defesa da oposição, exatamente porque a democracia viva pressupõe uma oposição viva. Porque uma oposição viva é vigilante em benefício da sociedade. Eu gostaria de dizer ao senhor uma coisa que eu considero muito importante. Em relação ao caso do INSS, eu posso tranquilizar a Vossa Excelência que eu, na condição de advogado-geral da União, adotei todas as providências necessárias desde o primeiro dia. Nós apresentamos ações contra todas as entidades de classe envolvidas nesta fraude bilionária contra os aposentados e pensionistas. Nenhuma deixou de ser alcançada pelas mãos habilidosas dos nossos advogados da União, porque
cabe aos advogados da União, de forma técnica, precisa, zelar pelo patrimônio público federal. Ninguém foi poupado, eu tranquilizo Vossa Excelência, nem o Sindinap, nem a CONTAG. O que acontece é que nós temos que agir dentro do marco do Estado de Direito. Eu não posso simplesmente apresentar ações de reparação com o propósito de direito de regresso sem zelar pelo Estado de Direito. Por quê? Porque eu preciso de evidências, eu preciso de provas. E os órgãos de perseguição criminal, os órgãos de controle interno do Poder Executivo são exatamente a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. Tem um sem número de ofícios meus da Advocacia Geral da União pedindo informações a estes órgãos, pedindo a compartilhamento dos inquéritos para que nós pudéssemos atuar de forma técnica, rigorosa e sem avançar dentro do espaço devido da competência de cada órgão. Porque também, quando nós atuamos dentro do Estado do Direito, da forma correta, nós evitamos nulidades, até porque o nosso compromisso é com o êxito da nossa ação. E eu quero tranquilizar Vossa Excelência que hoje todas as associações foram cobertas. Eu tive o cuidado de demonstrar e encaminhei à CPMI de forma documental todas as ações propostas, os motivos e a fundamentação pela qual nós propusemos, com o tempo, com a cronologia, para demonstrar que na medida em que a documentação encaminhada pela CGU e pela Polícia Federal chegava, nossos advogados imediatamente protocolizavam as ações perante a Justiça Federal aqui de Brasília. Então isso eu tranquilizo Vossa Excelência. Caso do Banco Master, senador, a AGU não teve nenhuma participação neste caso do Banco Master. Não é da nossa competência, não participamos. Este é um assunto que afeta ao Banco Central e hoje a Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, com a participação da Procuradoria-Geral da República. Querido senador Mourão, me colocou questões muito importantes. Eu primeiro quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo que Vossa Excelência me concedeu. O senhor foi extremamente gentil, me acolheu, me recebeu quase numa véspera de feriado, mas o senhor numa sexta-feira ou segunda, salvo engano, me recebeu aqui com toda a gentileza e eu quero dizer ao senhor que o seu gesto foi muito significativo para mim. O senhor foi muito sincero, foi muito honesto e isso para mim é muito significativo porque eu aprecio a verdade, eu aprecio a honestidade. Eu não construí a minha vida aqui em Brasília mentindo. Eu construí a minha vida aqui falando a verdade. E eu sempre digo, senador Alencar, que Brasília é terra de muro baixo. Todo mundo sabe aqui quem é quem, o que faz, o porquê faz. E eu, graças a Deus, tenho a minha vida limpa, correta, exatamente pela forma como eu me porto durante toda a minha trajetória aqui em Brasília. Quando o senhor trata da sociedade do risco global e a superação dos estados nacionais como uma preocupação que o senhor traz, eu quero lhe tranquilizar, porque não é disso que eu trato bem na minha tese, mas eu de qualquer forma aprecio o seu interesse nesta pesquisa acadêmica. Veja, a questão da soberania do ponto de vista constitucional é inegociável. Eu não tenho como tratar disso. Quando eu falo da sociedade do risco global, é porque os riscos globais são compartilhados. A pandemia que começa na China, com a Covid-19 e se espraia no mundo, ela não resiste à soberania. As respostas em situações extremas, elas precisam ser compartilhadas. Elas precisam ser compartilhadas de forma colaborativa. Então, esta questão foi a questão que eu trago. Quando há uma crise financeira do subprime nos Estados Unidos, em que todos os mercados são afetados, e o Brasil é afetado, e o poupador brasileiro é afetado, é um exemplo de risco global que transcende também a questão da soberania. Quando eu trago a questão ambiental, porque a questão ambiental é deslocalizada, nós estamos sofrendo hoje efeitos climáticos que não dizem respeito à questão do Brasil, até porque o Brasil, nós sabemos, até em razão do agro responsável, é um grande colaborador na redução das emissões de carbono. Nós estamos falando de um mundo que não observa os marcos legais, mas que nos comprometem com o aquecimento global. São essas as questões que não dizem respeito à superação da soberania, mas a uma governança que auxilie a respostas globais para crises globais.
que não são todas as questões afetas aos problemas nacionais que dizem respeito às crises globais. Indo ao segundo ponto, que é a questão da independência, que eu tenho absoluta certeza que o senhor tem uma enorme preocupação em relação a isso, e o senhor me questiona, o senhor iria, de alguma maneira, contra o governo? Eu quero dizer ao senhor que, uma vez me tornando ministro do Supremo Tribunal Federal, com a honra que essa casa pode me dar e a graça de Deus, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu posso contrariar todas as pessoas, eu só não posso contrariar a Constituição. O meu compromisso é com a Constituição, não é com o governo. Governos são transitórios. O Estado não é transitório, a pátria não é transitória, a nação não é transitória. Governos são transitórios, a Constituição não é transitória. Então, este é o meu compromisso. E quero dizer a Vossa Excelência que eu sou advogado público há 2 décadas. E como advogado público há 2 décadas, eu contrario interesses do governo. Porque o papel do advogado público não é dizer sim o tempo inteiro. Muitas vezes eu digo não, porque contraria a Constituição. Mas quando é para dizer sim, eu também digo sim. Ou então digo como posso fazer, porque este é meu papel. Agora, a minha independência, caso seja magistrado, ela decorre da minha vida inteira dedicada ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira. Este é o meu compromisso de vida, porque eu tenho consciência, senador, que já estive em governos, já estive em oposição e sei que a transitoriedade do cargo é uma realidade. Agora, a transitoriedade de uma nação, de um Estado, ela precisa ser valorizada por instituições que se colocam com virtudes próprias. E as virtudes constitucionais que nós precisamos espelhar na conduta individual de cada magistrado é o compromisso com a equidistância das partes, com o afastamento de conflitos de interesse, com neutralidade. Essas questões são fundamentais. Eu sempre digo, como é que você ganha confiança? A confiança ela se constrói no processo, ela nunca está dada. Ela precisa de demonstrações concretas. E eu sei que Vossa Excelência, que não me conhece, não teria razão nenhuma para me oferecer a confiança. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o meu currículo, a minha trajetória, o meu proceder de vida é o que me credencia a dizer aqui com toda tranquilidade de alma que serei, caso Vossas Excelências me aprovem, um juiz independente, sóbrio, técnico, operoso e sério, comprometido com esta Constituição que todos nós juramos defender. Eu quero tocar num ponto muito importante, que é a questão limite entre notícia falsa e desinformação. O senhor está correto. Nós não podemos tratar notícia falsa como desinformação. São coisas diferentes. Até porque, se nós falarmos de notícia falsa versus desinformação, nós estamos falando da mentira que existe há séculos. A desinformação não é mentira. A desinformação, e eu quero trazer aqui o contexto que foi colocado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, ela deve se dar no contexto do ilícito. É diferente da notícia falsa. Portanto, a desinformação que importa ao direito e é juridicamente reprovável é aquela que está dentro do contexto do ilícito. E o ilícito para fins da legislação eleitoral é claro. O ilícito para fins penais é claro, porque são os crimes contra a honra, por exemplo. É a denunciação caluniosa, por exemplo. O jurídico, ele reprova. O ordenamento jurídico reprova situações específicas. O operador do direito, o juiz ou os integrantes do sistema de justiça não têm essa liberdade de atuar com conceitos vagos e imprecisos. Aliás, nós temos que nos libertar desta técnica de atuar com conceitos vagos e imprecisos, porque invariavelmente levam a injustiças. Quando eu falo que um dos princípios do direito penal é a taxatividade, pela legalidade estrita, eu digo que isso é em defesa da garantia individual, dos direitos e garantias individuais. Porque o cidadão ele não pode ser processado por conceitos vagos. Agora, repito, acredito que o tema da desinformação, na minha opinião, deve ser melhor tratado do ponto de vista penal por esta casa e não por outro órgão.
Indo agora, senador Isalci, agradeço a Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho, em prol também aqui do Distrito Federal. Sei que o senhor participa de diversas CPMIs, acompanhou de perto a situação do 8 de janeiro e o senhor me coloca questões muito importantes. Anistia, dosimetria, o que fazer? Eu tenho que lhe responder com toda a franqueza. A dosimetria trata de um projeto de iniciativa do Parlamento. O Parlamento aprovou um projeto de lei e este projeto, dentro da sua competência, e este projeto de lei seguiu para o Presidente da República. Dentro do processo legislativo constitucional, o Presidente da República, ele tem duas opções. Quais são as opções que o Presidente da República tem? Ou ele sanciona ou ele veta. O Presidente da República, ao vetar o projeto de lei de dosimetria, ele encerrou a sua etapa dentro do processo legislativo constitucional. O que é que a Constituição estabelece? O assunto volta ao Parlamento, pelo Congresso Nacional. Este Congresso Nacional, agora já há pauta, pelo que soube, vai apreciar o veto que foi aposto pelo Presidente da República ao PL da dosimetria. Veja, eu não quero entrar aqui, me imiscuir na decisão que este Parlamento vai tomar. A decisão cabe a Vossas Excelências. O que eu quero dizer a Vossas Excelências é que, como sou defensor do princípio, eu quero dizer uma única coisa a Vossas Excelências, até porque também não posso me antecipar a julgamento. O princípio penal fala algo muito simples. A lei penal benéfica deve favorecer o réu. Ponto e simples. Não há que fazer nenhum tipo de invenção. Ao juiz cabe simplesmente aplicar a lei na matéria penal. Se for a opção deste parlamento encaminhar pela derrubada do veto, que é legítimo, só caberá a qualquer juiz, não só a mim, caso Vossas Excelências me aprovem, aplicar a lei. Ponto. Segundo item, CONTAG e Sindinap foram processadas. Vou fazer chegar ao seu conhecimento a cópia integral da ação judicial, com a devida documentação, o tempo, a razão, os ofícios da CGU e da Polícia Federal que lastrearam as ações propostas pela AGU contra as entidades para a recuperação integral do quanto foi pago pela União para os aposentados e pensionistas. Porque o nosso compromisso na defesa do patrimônio federal é devolver o recurso aos aposentados e pensionistas e recuperar o dinheiro público que foi utilizado. Bom, laços familiares em ativos financeiros. Bom, eu quero dizer a Vossa Excelência algo que é muito importante para mim. Eu quero deixar muito claro, senador Isalci, e a todas Vossas Excelências, que o meu padrão de conduta, a forma como eu procedo na vida, até como servidor público, minha esposa também é servidor pública, é uma dedicação exclusiva ao serviço público. Eu acho que eu, como magistrado, aqui está o ministro Mauro Campbell, que é o Corregedor Nacional de Justiça, ele sabe muito bem, todos nós sabemos, que a Constituição e a LOMAN só permitem uma única atividade para o magistrado, que é o magistério, de forma republicana. Eu tenho, para mim, que a Constituição é muito clara e dela nós não podemos nos desviar nenhum passo. E esse é o meu compromisso de vida. Eu nunca entrei no serviço público buscando enriquecer. Eu vivo do meu salário, a minha esposa vive do salário e graças a Deus, nós temos muito orgulho disso. Sirvo ao meu país, sirvo à minha nação com este elevado padrão ético de conduta. E esse é meu compromisso de vida, que levarei para qualquer função pública que eu ocupe. Dando sequência à sua preocupação quanto à liberdade de expressão, eu quero lhe responder a partir da minha experiência pessoal. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública, senador Isalci, e eu quero dizer que, para ser mais econômico, eu pelo menos há 15 anos eu estou em evidência no cenário nacional, exercendo funções públicas de alta relevância institucional. Eu quero dizer que durante 15 anos da minha vida pública, pode ter certeza, eu já recebi várias ofensas. Já fui alvo de várias calúnias, várias difamações, várias injúrias, vários xingamentos. Alguns são muito dolorosos, porque eu sou um pai de família.
Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa que para mim é muito importante e eu acho que responde à sua pergunta em relação ao meu conceito de liberdade de expressão. Eu nunca entrei com nenhuma ação, fiz nenhuma representação de ordem pessoal contra ninguém que me criticou na vida. Esse é o meu conceito de liberdade de expressão. Isso é o que eu acredito. Isso é o que eu aplico na minha vida. Eu não posso defender algo que eu não pratique. Então, o meu depoimento pessoal é o que me credencia para dizer que eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. É possível... o senhor coloca a questão de sigilos em inquérito. Ora, o princípio constitucional é o princípio da publicidade, é o princípio da transparência. O sigilo sempre é exceção. O sigilo não deve ser utilizado como a primeira via. O sigilo ele deve se dar em situações excepcionais para a proteção da investigação quando justificado, porque a sociedade faz o controle jurisdicional a partir do acesso ao processo. Então, o que eu posso dizer a Vossa Excelência é que meu compromisso é estar muito atento à garantia da publicidade, da transparência e não usar o sigilo como um recurso para subtrair da sociedade o direito legítimo ao controle da atividade jurisdicional. Finalizo, até por conta do tempo, falando da questão da defesa pessoal, institucional, do presidente e da minha relação. Isso aqui eu gostaria de esclarecer porque para mim é muito importante deixar muito claro isso. O senador Jacques Wagner está aqui, ele me conhece há bastante tempo. Eu sou advogado público federal há 2 décadas. Quando eu fui escolhido advogado-geral da União, e tenho muita honra de ter sido escolhido advogado-geral da União pelo presidente Lula, ele me confiou uma grande honraria. O ápice da minha carreira é ser o chefe da minha instituição. Eu não tinha relação pessoal direta com o presidente Lula. Ele me escolheu por várias razões. Primeiro, porque ele queria alguém de carreira comandando a Advocacia Geral da União. Segundo, porque eu trabalhei com diversas autoridades que foram a ele me dar um depoimento pessoal do meu trabalho. A exemplo do senador Jacques Wagner, do ex-ministro Aloysio Mercadante. Agora, eu também quero dizer a Vossa Excelência que eu fui eleito em primeiro lugar pela lista sextupla da minha carreira como indicado ao presidente da República. Eu tive a honra de ter a confiança dos meus pares para liderar a instituição que eu ocupei. Portanto, para mim isso é motivo de muita honra e explica muito a minha trajetória e como eu penso. Eu nunca tive procuração pessoal do presidente Lula, eu nunca tive procuração pessoal do Partido dos Trabalhadores, eu nunca fui filiado. Então, eu quero dizer uma coisa ao senhor, senador Excelci, que para mim é muito importante. Eu sou um servidor do Estado brasileiro, de uma instituição que pertence ao Estado brasileiro. A minha compreensão de Estado, de democracia, vem daí. E esta é a minha formação e esse é o espírito que eu pretendo levar ao Supremo Tribunal Federal, caso seja aprovado por Vossas Excelências. Muito obrigado. Doutor Jorge, passo a